Olá! Neste vídeo, irei avaliar o nível das questões que caíram no concurso da Caixa Econômica Federal 2024, questões de matemática financeira e de noções de probabilidade e estatística. Para que possa acompanhar melhor, coloquei um link na descrição do vídeo com as questões em formato PDF. Quero começar apresentando que critérios eu usei para avaliar as questões. Eu considerei como fácil aquela questão que exigia um raciocínio mais simples e que a resolução poderia ser feita de uma maneira relativamente rápida. Considerei como questão de nível médio aquelas que tinham uma quantidade um pouco maior de cálculos e, além de tudo, exigiriam um raciocínio um pouquinho mais elaborado. E considerei como difícil uma questão que tem um alto nível de interpretação e um desenvolvimento também com maior grau de dificuldade. Esses critérios são muito subjetivos. No final, se vocês discordam da maneira que eu classifiquei, comentem aí no vídeo. Quero ver a opinião de vocês também. Vamos começar comentando a prova de matemática financeira. Como eu queria um vídeo um pouquinho mais dinâmico e rápido, optei por trazer as questões já resolvidas, mas pretendo depois trazer aqui no canal essas mesmas questões resolvidas passo a passo. Uma empresa investiu R$300 mil em uma aplicação com prazo de 50 dias a uma taxa de juros de 0,9% ao mês no regime de juros simples. Considere mês comercial de 30 dias para essa operação em todo o período. Em seguida, investiu todo o montante da operação anterior em outra aplicação, a uma taxa de juro composto de 1% ao mês durante 2 meses, resgatando todo o montante dessa segunda aplicação. Considere que ambas as operações são livres de impostos. Considerando-se o valor inicial da primeira aplicação e o valor final da segunda aplicação, o valor em reais que mais se aproxima do total de juros obtidos pela empresa é igual a... Essa questão tem duas partes bem definidas. Temos uma primeira parte, onde ele diz usar juros simples. Dessa parte, o que nós temos de informação? O valor investido, que é o capital de 300 mil, um prazo de 50 dias, uma taxa de 0,9% ao mês. Eu sempre divido as questões em etapas nos meus cursos, ler 2 vezes pelo menos é a primeira etapa, descrever o que cada valor significa, que eu já fiz aqui, é a segunda etapa, e a terceira, que não pode ser esquecida, são as transformações. A minha taxa, que está 0,9%, eu vou transformar em fator unitário porque eu opto por trabalhar com as fórmulas assim. Então é 0,9 por 100, ou 0,9 sobre 100. Em juros simples, eu prefiro deixar assim em forma de fração. Além disso, o N está em dias, mas a taxa está ao mês. Então vou transformar o N de dias para meses. Posso fazer uma regra de 3 ou simplesmente perguntar quantos dias tem um mês. Como a pergunta tem sentido, eu vou dividir por 30. Considere mês comercial, mês com 30 dias, que é o mais comum. Então eu deixei aqui 50 sobre 30, por enquanto também não vou resolver, vou deixar em forma de fração. Em juros simples, posso usar essa fórmula. Juro é capital vezes taxa vezes prazo. Então quando eu multipliquei o capital vezes a taxa vezes o prazo, inclusive deu para cortar alguns zeros aqui, algumas simplificações foram feitas, cheguei num juro de R$ 4.500. Isso aqui é o juro da primeira parte relativa à parte de juros simples. Mas aqui, embora eu não tenha pedido, eu vou calcular o montante que ele teria adquirido ao final dessa primeira parte, que é o capital mais juros. Ele investiu 300, teve uns juros de 4.500, totalizando 304.500. Esse valor é essencial para o que eu vou fazer agora. Talvez seja o ponto que pudesse causar alguma dúvida. A segunda parte é referente a juros compostos. Ele me fala que o montante da operação anterior servirá como uma nova aplicação a juros compostos, ou seja, aquilo que era o montante da primeira parte se torna o capital investido na segunda parte. E ele acabou deixando isso muito claro no próprio enunciado. Então, em relação à parte de juros compostos, eu tenho um capital de 304.500, porque já foi atualizado a juros simples antes. Tenho uma taxa de 1% ao mês. Cuidado, a taxa não é a mesma da primeira parte, mas também está bem escrito ali. E o N agora são 2 meses, ele vai deixar 2 meses a juros compostos.
Vamos determinar o montante, porque em juros compostos é mais fácil calcular o montante do que os juros. A fórmula é mais simples, embora pudesse calcular o juro diretamente também. Fórmula básica de juros compostos. Montante é capital vezes 1 mais a taxa elevada a n. Mas antes eu tenho que verificar as transformações. Veja que a minha taxa está 1%, quero passar para fator unitário, é 1 por 100. Mas aqui, em juros compostos, eu prefiro dividir e deixar decimal. Então deu 0,01. O meu n já está em meses, não preciso transformar. Então quando eu substituir tudo isso aqui na fórmula, cheguei no montante de R$ 310.620,45. Agora uma ótima notícia. Esse montante já englobou aqueles juros iniciais também. Ou seja, você basta pegar agora e fazer a subtração desse valor pelos 300 mil aplicados. Até porque ele pede para considerar o valor inicial da primeira aplicação e o valor final da segunda aplicação. Então, realmente é sobre os 300. Então, o juro é a diferença. 310.620,45 menos 300 mil. Nosso juro deu R$ 10.620,45. O valor que mais se aproxima está na letra A. Mas eu quero classificar. Eu classifiquei essa questão como média. Podem discordar, tá? Caso queiram, comentem aí. Por quê? Porque é uma questão que bastava você conhecer basicamente as fórmulas de juros simples e juros compostos. Mas tinha uma quantidade um pouco maior de cálculos e tinha aquele detalhezinho de você enxergar que o montante da primeira parte passaria a ser capital da segunda parte. Para compor o capital de giro de sua empresa, o empresário tomou um empréstimo de R$ 100 mil em janeiro de 2024 a uma taxa de juro composto de 4% ao mês. Em março de 2024, após exatos 2 meses, efetuou o primeiro pagamento da dívida, pagando metade do saldo devedor. Em abril, não efetuou qualquer pagamento, mas pretende quitar toda a dívida em maio de 2024, após exatos 4 meses. Considerando-se esse fluxo de capitais, o valor mais próximo em reais do saldo devedor desse empréstimo em maio de 2024 é D. Bom, eu trabalhei essa questão como equivalência de capitais, porque você trabalha com várias datas, tem o pagamento ali no meio, e esse tipo de exercício eu costumo desenhar aqui o diagrama de fluxo de caixa, que é uma linha do tempo. Vou usar em mês, porque os pagamentos foram ocorrendo a cada mês, e também porque a taxa está ao mês. Então não justificaria qualquer outra unidade. E passo para cá as informações básicas. Olha só, em janeiro, que eu chamei de data zero, ele tomou um empréstimo de 100 mil. Depois de 2 meses, ou seja, em março, ele faz um pagamento que é metade do saldo devedor. E depois, lá na data 4, em maio, ele quita a dívida. Bom, gente, o que eu fiz aqui? Eu capitalizei esses 100 mil da data 0 para a data 2 para saber qual era o saldo devedor, eu precisava disso. Então, data focal 2 meses, joguei o valor presente de 100 mil, taxa de 4% ao mês, que eu dividi por 100 virou 0,04, e um prazo de 2 meses. Calculei o valor final, que deu 108.160. Então, aqui nessa data, esse era o saldo devedor. Aí ele fala aqui que ele pagou a metade, só dividir por 2, ele pagou 54.080, então ficou faltando pagar 54.080. Gente, aqui eu tinha duas opções. Capitalizar esses 100 mil da data 0 para a data 4, depois capitalizar essa diferença de 54,80, que é o valor já pago, também para a data 4 e subtrair lá. Mas aqui ficou mais fácil já subtrair, já até fiz, e já capitalizar exatamente o valor que faltou pagar. Ou seja, capitalizar os 54.080 da data 2 para a data 4, porque o que faltava pagar é o que ele vai pagar lá na frente, só que acrescidos do juro do período. Então, jogando para a data focal 4, esse valor que falta pagar, a taxa de 4%, pelo prazo 4 menos 2, está capitalizando por 2 meses. Jogando na mesma forma do VF, chegamos no valor de R$ 58.492,92. Ele queria isso, o valor que ele vai pagar na data 4. Então, o valor que mais se aproxima está na letra C, R$ 58.493. Também classifiquei essa questão como nível médio. Simplesmente porque envolve equivalência de capitais. Sempre que pensa em diagrama de fluxo, saber onde trabalhar essa data focal, não poderia considerar como fácil. Mas também não tem aquele raciocínio tão elaborado. Desenhou,
pegou as informações com cuidado, você conseguiria enxergar isso daqui sem grandes dificuldades. Lembrando que essa classificação está imaginando uma pessoa que tem estudado, né, que conheça o conteúdo. Uma determinada quantia foi emprestada a um cliente em janeiro de 2024 a uma taxa de 20% ao mês no regime de juros compostos. Em fevereiro de 2024 não houve pagamentos. Em março de 2024, exatamente 2 meses após a data do empréstimo, o cliente pagou R$ 1.440. E um mês após, em abril de 2024, pagou R$ 1.728, quitando a dívida. O valor do empréstimo realizado em janeiro de 2024 em reais foi igual a... Também considerei aqui a equivalência de capitais, desenhei aqui a linha do tempo, o diagrama de fluxo de caixa, e aqui também tudo ocorre em meses a uma taxa ao mês. Então, seria em meses mesmo. Na data zero, ele pega o empréstimo, não sei qual é o valor, essa é a pergunta do exercício. Na data 2, que é em março, ele pagou 1.440, que eu chamei de capital 1. E um mês depois, em abril, ou seja, data 3, ele pagou 1.728, que eu chamei de capital 2. Gente, o segredo aqui é, a soma dos dois pagamentos tem que quitar a dívida, que eu vou chamar de 3. Só que com um cuidado muito, muito grande. Somente posso realizar essa operação se estiverem todos na mesma data focal. É uma lei aqui pra gente. Então, como é que eu imaginei esse exercício? Eu vou descapitalizar os 1.440 para a data 0, vou descapitalizar o 1.728 da data 3 para a data 0, e aí sim, tudo na data 0, eu posso usar essa operaçãozinha aqui de soma. Okay? Então vamos lá, na data 0, esse primeiro capital de 1.440, a taxa de 20%, vou descapitalizar por 2 menos 0, vou descapitalizar por 2 meses. Para descapitalizar, eu sugeri usar essa fórmula que está aqui. VP é VF dividido por 1 mais E elevado a N. Mas poderia usar de juros compostos normal também. É porque assim fica mais prático. Então eu peguei esse 1.440 e dividi por 1 mais 0,2 ao quadrado. Ou seja, 1.440 dividido por 1,2 ao quadrado. 1.440, esse valor da potência deu 1,44. Então a divisão se tornou simples. Ela deu 1.000. Faça a mesma coisa com o outro. Valor dele, valor final, 1.728. Taxa 20% ao mês, ou 0,2 ao mês. O N por 3 meses é o que eu quero VP novamente. Então esse meu VP vai ser VF 1728 dividido por 1 mais 0,2 ao cubo. Esse 1,2 ao cubo deu 1.728. Coincidentemente, meu VP2 também deu 1.000. Tudo na mesma data focal. Agora eu posso calcular o valor do empréstimo. É a soma desses dois valores, que eu acabei chamando de VP1 e VP2, só para diferenciar. Ou seja, esses valores já descapitalizados, coincidentemente os dois deram 1.000. Então 1.000 mais 1.000 deu 2.000. E esse já é o valor que a pessoa pegou emprestado. Gabarito está na letra C. Essa questão também classifiquei como nível médio, também por envolver equivalência de capitais, mas era simplesmente descapitalizar e jogar para a mesma data. Alguns devem estar pensando, mas todas são médias? Não, gente, as próximas serão diferentes. Tá? As 3 primeiras realmente eu considerei um nível médio, porque elas envolviam uma quantidade um pouquinho maior de cálculo e sempre tinha um detalhezinho no raciocínio que quem não soubesse provavelmente não conseguiria resolver. Um cliente comprou um imóvel no valor de R$600 mil. Para isso, pagou 20% desse valor de entrada em dezembro de 2023 e financiou o restante em prestações mensais no Sistema de Amortização Constante, SAC, a uma taxa de 0,5% ao mês em um prazo de 20 anos, com a primeira prestação para janeiro de 2024 e a última para dezembro de 2043. Considere que a prestação mensal será composta de juros, amortização e uma taxa fixa de R$ 100 mensais no ano de 2024, referente ao seguro. Considere também que todas as prestações desse financiamento sejam pagas dentro do prazo. A soma das 12 primeiras prestações, referentes ao período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, a serem pagas em reais por esse cliente nesse financiamento, será igual a... O primeiro ponto muito importante aqui é saber quanto a pessoa financiou. Porque ele não financiou o valor total de 600 mil. Ele já pagou 20% desse valor de entrada, então você não tem que cobrar juros e nem cobrar pagamentos do que já foi pago na entrada. Em outras palavras, meu valor presente zero,
né, que é o valor da dívida, seria 600 mil menos o que ele pagou de entrada, 20% de 600 mil. Então ele financiou 600 mil menos 120 mil, que deu 480 mil. Esse valor é que será dissolvido em prestações. Agora vamos falar sobre o sistema SAC. Ele tem como característica a amortização sempre a mesma. Então essa amortização pode ser calculada por uma fórmula bem simples. Valor da dívida, PV0, sobre a quantidade de prestações N. Então ele ficou devendo 480 mil, mas também um cuidado, ele me deu um prazo em anos, 20 anos, mas as prestações são mensais. Quantas prestações mensais você paga em 20 anos? 20 vezes 12. Então eu joguei até aqui no denominador, deixei para calcular dentro da fórmula. Na verdade, ele dividiu em 240 prestações. 480 mil dividido por 240 deu uma amortização de 2 mil. Então a cada prestação paga, 2 mil está amortizando. Agora eu tenho dois caminhos. Um deles é ir fazendo a cada prestação, atualizando o saldo devedor, calculando os juros, somando para achar a prestação. E a outra é lembrar de uma formulazinha que me permite encontrar a prestação numa data qualquer. E eu chamei de S a prestação para não misturar com o R que a gente usa lá nas séries uniformes. Então a fórmula era essa. Uma prestação qualquer, ST, é a amortização constante vezes 1 mais um certo fator vezes a taxa, onde esse fator é N menos T mais 1. Então, dependendo de qual prestação, a gente muda esse T. Deixando claro que aqui as prestações não são fixas. O que é fixo é a amortização. As prestações aqui elas vão diminuindo de valor, como a gente vai ver aqui na sequência. Então, por esse método, se tornou mais fácil. Porque ele quer, na verdade, a soma das 12 primeiras prestações. Então, para calcular a primeira prestação, eu joguei 2.000 vezes 1 mais 240 vezes 0,5 sobre 100, porque o meu fator aqui deu 240 quando o T é 1. Substituí, cheguei no valor de 4.400. Só que o exercício ainda tem um outro detalhe. Quando eu uso essa fórmula, eu estou calculando apenas aquela prestação tradicional, amortização mais juros. Mas ele inclui uma taxa fixa de R$ 100 mensais. Eu tenho que acrescentar isso agora, depois que eu joguei na fórmula. Então eu chamei de S1' para diferenciar os 4.400, que é a amortização mais juros, mais os 100 que ele incluiu, 4.500. Fiz isso para a próxima. Peguei então na data 2 o fator 240 menos 2 mais 1, que deu 239, joguei na mesma fórmula, só trocou 239, cheguei em 4.390. Mais os 100 reais, porque é cobrado em todas as prestações dentro de 2024, deu 4.490. Fiz para a data 3. 240 menos 3 mais 1, o fator deu 238, joguei na fórmula, deu 4.380. Mais os 100 reais, 4.480. E aqui eu poderia imaginar, bom, se eu fizer até o S10, depois eu vou somar. Mas não é viável, ia demorar muito. Então o que eu quero explicar para vocês é que dentro de um sistema de amortização constante, as prestações funcionam como uma PA de razão negativa, porque elas vão diminuindo. A verdade é, se eu soubesse disso, bastaria ter feito a 1 e a 2, mas eu queria mostrar que se eu pegar a primeira de 4.500, a segunda de 4.490 e a terceira de 4.480, se eu subtrair a segunda menos a primeira, vai dar menos 10. Se eu subtrair a terceira menos a segunda, também vai dar menos 10. Por isso ela é uma PA de razão menos 10. E aí eu fui por um outro caminho agora. Fui calcular a soma dos 12 termos de uma PA. Essa formulazinha aqui. A1 mais AN vezes N sobre 2. Gente, cuidado, ele não quer a soma das 240 prestações. Lá ele deixou claro que ele quer a soma das 12 primeiras. Então eu vou calcular meu AN a partir da fórmula do termo geral da PA, A1 mais N menos 1 vezes R. Falei sobre isso na nossa revisão, né, antes da prova, que fórmulas eram importantes. Destaquei essa daqui, inclusive, além daquelas, né, que a gente já usou. Então, nosso A12, que eu vou precisar dele, ele é meu último termo dentro dessa soma das 12 primeiras, é o A1 4.500 mais 12 menos 1 vezes a razão menos 10. Deu 4.390. Aí eu substitui na fórmula A1 mais AN vezes a quantidade 12 dividido por 2. Deu, na verdade, 53.340. Essa já é a resposta. Então, vamos marcar aqui, ela está na letra B. Classifiquei essa questão como difícil. Por mais que a gente trate o SAC como um sistema até mais simples na hora de calcular do que o sistema francês ou Price,
mas ele exigia uma quantidade grande de cálculos, enxergar que era uma progressão. Então, essa questão realmente achei de um nível um pouco mais elaborado, que exigia um tempo maior para que você pudesse resolver. Em um certo país, a lei exige que sejam exibidas a taxa mensal e a taxa anual equivalente no regime de juros compostos, junto ao preço do produto que será financiado. Considerando-se que o estabelecimento cobra uma taxa de juro mensal de 5% ao mês, essa taxa anual é aproximadamente de exercício sobre taxas equivalentes em juros compostos. A gente sabe que não é proporcional, e eu estipulei aqui uma maneira de resolver, que está lá nos vídeos do nosso curso completo, estava na revisão, que é exatamente considerar a taxa que queremos, a taxa que temos e o fator Q e T. Então, nesse exercício, eu quero a taxa anual. Então, eu quero interrogação ao ano. Eu tenho IT 5% ao mês, que dá 0,05. Vou trabalhar com fator unitário. O Q e o T eu sempre ponho 1, para começar. E repito as unidades. A unidade do IQ é ano, então eu ponho o Q como 1 ano. A unidade do IT são meses, então eu ponho o T 1 mês. E antes de jogar na fórmula, eu tenho que colocar na mesma unidade, normalmente a menor delas. 1 ano equivale a 12 meses. E aí eu já tenho as duas na mesma unidade. A fórmula é IQ igual a 1 mais IT elevado a Q sobre T menos 1. Então, IQ é 1 mais 0,05 elevado a 12 sobre 1 menos 1, que deu 1,05 elevado a 12 menos 1. Bom, não era viável fazer essa potência, mas ele me deu 1,05 elevado a 6. Bom, mas isso me ajuda demais. Por quê? Porque 1,05 elevado a 12 é 1,05 elevado a 6 vezes 1,05 elevado a 6. Exatamente porque se eu multiplicar isso daqui, eu conservo a base e somo os expoentes que vai dar 12. Ou poderia colocar 1,05 elevado a 6 ao quadrado, teria o mesmo sentido. Então esse valor que ele me deu, só tem que lembrar de multiplicar por ele mesmo, porque aí eu vou ter exatamente 1,05 elevado a 12, deu 1,7956. Voltando aqui, esse valor menos 1 deu 0,7956. Já é a resposta, mas ele quer em porcentagem. Multipliquei por 100, só andar duas casas para a direita, deu 79,56. Então, a taxa mais próxima aqui é 80. Por isso, o gabarito está na letra D. Essa questão eu tive que considerar como fácil. Por quê? Uma coisa que a gente bate bastante aí nos cursos é exatamente como transformar a taxa em juros compostos. Se você sabia a fórmula e utilizar, pode ser esse método ou algum outro, você resolveria, não é um cálculo tão demorado. O único detalhe aqui era saber usar essa informação que ele me deu. Mas viram também que era uma regrinha simples de potência. Bom, agora que a gente fez todas as questões de matemática financeira, como eu avaliar a prova de financeira como um todo? Gente, avaliei nível médio, mas se quiserem que eu puxe para um lado, né, mais para fácil ou mais para difícil, eu considerei um médio mais para difícil. Principalmente pela quantidade de cálculos que envolveu. Mas entendo que eram questões viáveis, embora, como eu disse, tomasse um pouquinho mais de tempo do candidato na hora da prova. Vou fazer comentários e avaliar as questões de noções de probabilidade e estatística. A Carteira de Finanças Sustentáveis da Caixa Econômica Federal contém iniciativas por meio das quais a instituição visa contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal divulgou que o valor total dessa carteira era de 720,7 bilhões, conforme descrito a seguir. Então você tem uma relação produto comercial 31,9 bilhões, FIES 51,7 e assim por diante. A mediana dos valores da carteira de produtos em bilhões de reais é aproximadamente. Embora esteja organizada em uma tabela, isso não é uma distribuição de frequência. Para que fosse distribuição de frequência, eu teria que ter uma variável quantitativa relacionada a uma frequência. Ou seja, as duas colunas tinham que ser números que representam quantidades. Não é o caso. Na verdade, cada um desses valores ocorreu uma vez só e, embora esteja organizado em tabela, equivale colocar eles um na frente do outro. São dados brutos, na verdade. Só que eu vou fazer isso, mas já vou aproveitar e puxar para uma outra coisa. Para determinar a mediana em dados brutos, é obrigatório colocar em ordem, normalmente ordem crescente. Então, reescrevi aqui, só que já organizados, a gente chama isso de roll. Ou seja, peguei o menor, que era o 8,4, depois peguei o 9,5, depois o 31,9, o 51,7, 95,4 e 523,8.
E agora é só fazer a mediana. Dá para fazer visualmente, ou coloquei formulazinhas aí no nosso curso para que você pudesse calcular a posição que a mediana ocupa. Porque é isso, ela é uma medida cujo valor depende da posição que ocupa, por isso tem que estar em ordem. Então, se for fazer pela fórmula, o n é par. Então, eu vou ter duas posições. O pós 1, que é n sobre 2, como o n é 6, 6 sobre 2, 3. Então, o primeiro valor está na terceira posição. E um pós 2, que é o próximo, n sobre 2 mais 1, então o que está na quarta posição. Só que eu não posso ter dois valores. Então, quando você tem uma quantidade par, você pega os dois valores centrais e faz uma média aritmética simples entre eles, ou seja, soma e divide por 2. Fiz isso, cheguei no resultado, 41,8 bilhões. O valor mais próximo aí está na letra D, 42 bilhões. Eu classifiquei essa questão como fácil. Apesar de ter o detalhe da tabela, talvez algumas pessoas iriam confundir, achar que era uma distribuição de frequência e tudo mais, mas se vocês virem a resolução, ela é bem simples. Inclusive, dava para visualmente enxergar os dois valores centrais, sem nem mesmo precisar ter feito aqui as posições 1 e 2. Então, uma questão fácil na prova. A Caixa Econômica Federal exerce a gestão e a distribuição centralizada de diversos programas sociais, podendo inclusive desempenhar o papel de administradora do benefício em alguns casos. Em 2023, esses programas sociais representaram quase 283 bilhões em benefícios pagos à população entre janeiro e setembro. O destaque para o Bolsa Família, responsável por aproximadamente 118 bilhões, beneficiando cerca de 24 milhões de famílias no mesmo período. Considere que esses 24 milhões de famílias foram beneficiados pelo programa durante todo o período considerado, ignorando a saída de famílias beneficiadas ou a entrada de novas famílias ao rol de beneficiados. O valor médio dos benefícios em reais recebidos por família durante todo o período é aproximadamente D. Nesse exercício, ele quer uma média, valor médio dos benefícios. Então, se eu pegar a fórmula da média, é o somatório dos valores dividido pela quantidade. Só que aqui ele já me deu esse somatório. Ele falou que o Bolsa Família tem aproximadamente 118 bilhões para beneficiar uma quantidade N de 24 milhões. E aqui, então, virou um exercício bem direto. Essa soma 118 bilhões, fiz questão de colocar com todos os zeros aqui, dividido pelas 24 milhões de famílias. Cortei vários zeros, fiz a divisão, deu R$ 4.916,67. O valor mais próximo aqui seria os 5.000, que está na letra A. Gente, essa foi uma questão também bem fácil aí na nossa prova. A única coisa que poderia confundir é alguém pensar em usar aqueles 283 bilhões totais. Mas nem daria, porque então eu teria que dividir pela quantidade de pessoas que recebem todos os benefícios. E nem temos essa informação. Então aqui, mesmo que eu pensasse em confundir, o que daria para calcular era só mesmo do Bolsa Família. Porque nesse eu tenho a quantidade total e tenho a quantidade de famílias beneficiadas. Divisão simples e direta, já temos o gabarito. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais mostrou que a probabilidade de um brasileiro adulto investir o seu dinheiro é de apenas 36%. Para esses, o investimento mais popular é a poupança, investimento realizado por 1 a cada 4 investidores brasileiros. Com base nessa pesquisa e considerando-se uma população brasileira de 140 milhões de brasileiros adultos, quantos milhões de brasileiros adultos investem na poupança? Eu chamei aqui investir geral de A e investir na poupança de B. O que acontece aqui é que a gente quer encontrar um valor considerando que outro já aconteceu. Quantos milhões de brasileiros adultos investem na poupança, mas somente quem já investe é que pode investir na poupança. Dá para trabalhar com probabilidade condicional. Antes de mais nada, antes mesmo de resolver, quer dizer que tem um método bem mais direto que talvez muitos usaram. Jogar a porcentagem sobre um e do que sobrar jogar a porcentagem do outro. Gente, funciona. Mas aqui eu quis mostrar esquematizado pelas fórmulas que nós já aprendemos. Então a probabilidade de ocorrer o B, sabendo que o A já ocorreu, é a interseção entre eles dividido pela probabilidade do A. Mas eu já sei qual é a probabilidade do B sabendo que o A ocorreu. É 1 a cada 4, ou seja, 1 para 4. Posso pôr assim.
Ele vai ser a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do A acontecer, 36%, ou seja, 36 por 100. Trouxe o 36 por 100 multiplicando, deu 9 por 100. Bom, mas ele não quer a probabilidade, ele quer valor absoluto, mas essa aqui já é a probabilidade desses brasileiros investirem na poupança. Só que aí a gente voltou para a fórmula básica de probabilidade, que é exatamente o número de elementos do evento sobre o espaço amostral. Peguei e substituí a probabilidade, quero saber quantos elementos, mas sei qual é o total, 140 milhões. Não vou pôr o símbolo de milhões, até porque a resposta também já vai estar com a unidade de milhão. Então fiz isso daqui, também levei os 140 multiplicando, cheguei a 12,6 milhões. E essa resposta está na letra A. Reforço, tinha um jeito mais prático que não usava nem as fórmulas de probabilidade aqui. Calcular 36% dos 140 e depois jogar 1/4 em cima do valor que você encontrasse, praticamente como porcentagem mesmo. Iria funcionar. Mas ainda assim, pensando em termos de probabilidade, quem tentou por esse caminho, eu acabei classificando essa questão como média. Porque, na verdade, trabalhar com a ideia de probabilidade condicional sempre tem um conhecimentozinho a mais que você precisa. Ah, mas não era difícil? Não, gente, fizemos questões aí no nosso curso em que envolvia condicional muito mais difíceis que essas, né? Então, dentro desse critério, eu classifiquei essa questão como uma questão de nível médio. A Caixa Econômica Federal é um dos maiores financiadores de habitação no país. A cada dia são feitas cerca de 200 mil simulações de financiamentos habitacionais e 2 mil contratos novos são assinados. A probabilidade que um par aleatório de simulações independentes resulte em pelo menos um novo contrato assinado é... Olha, esse exercício trouxe um grau de dificuldade um pouco maior quando ele disse pelo menos um. Porque o pelo menos um, se é um par, quer dizer que eu vou fazer 2 tentativas. Esse pelo menos um aceita o apenas um, mas aceita também que sejam os 2. Chamei o contrato assinado de evento A e vou analisar separadamente. Primeiro, probabilidade que apenas um novo contrato seja assinado nesse par, ou seja, nessas 2 simulações independentes. Bom, mas aí eu trabalho assim, primeira simulação e segunda. A primeira, qual é a probabilidade de que o contrato seja assinado? Gente, se a cada 200 mil, 2 mil são assinados, seria dividir. Só que aí eu também omiti o milhar. Tá? Então eu coloquei aqui 2 sobre 200, que seria o meu espaço amostral. Ou seja, a cada 200, 2 são assinados. Simplifiquei e virou 1 sobre 100. Mas, gente, se eu quero que apenas um seja assinado, então quer dizer que o primeiro tem que assinar e o segundo não. Então aqui eu fiz a probabilidade complementar, que é o P de não A, que é 1 menos a probabilidade do A. Deu 99 por 100. E os eventos sucessivos independentes podem ser resolvidos pelo teorema do produto. Ou seja, eu multiplicar esses dois valores, que vai dar então 1 vezes 99, que dá 99, e 100 vezes 100, que dá 10 mil. Então essa é a probabilidade de que o primeiro assine e o segundo não. Gente, mas pode ser o contrário. Eu posso ter que o primeiro não assine e o segundo sim. Então eu também tenho que considerar essa possibilidade. Só que ela é o mesmo valor, não preciso fazer de novo. Então já tenho aqui um valor e repito ele, porque tem as 2 possibilidades. Mas ainda falta analisar a chance dos 2 assinarem. Então a probabilidade do primeiro assinar é 1 para 100 e o segundo também. Eu estou aproveitando os valores que eu já calculei ali antes. Então nós vamos usar o produto, multiplicar um valor pelo outro, deu 1 sobre 10 mil. Agora é só juntar tudo. A probabilidade do primeiro assinar e o segundo não, mais a probabilidade do primeiro não assinar e o segundo sim, mais a probabilidade dos 2 assinarem. Se serve qualquer uma dessas 3 coisas, porque pelo menos um está sendo assinado, agora é o ou. Uma coisa ou outra, é a soma das probabilidades. Então o resultado deu 199 sobre 10 mil. Se eu andar 2 casas para a esquerda no numerador e denominador, eu descubro que isso é 1,99 sobre 100, ou simplesmente 1,99%. Então o gabarito está na letra C. Eu acabei classificando essa questão como difícil por causa da necessidade de você enxergar tudo o que servia. Ainda ter que aplicar o teorema do produto, ter que lembrar de somar ao final sem esquecer nenhuma possibilidade. Então exigia sim um conhecimento um pouco maior e uma quantidade um pouquinho maior de cálculos também.
O gerente de um banco possui apenas 4 contas sob sua gestão. Uma com saldo de 30 mil, duas com saldo de 50 mil e uma com saldo de 70 mil. O coeficiente de variação dos saldos das contas sob a responsabilidade desse gerente é aproximadamente. Olha, aqui para poder explicar o objetivo da questão e a sequência, eu fui pegando a fórmula meio que de trás para frente. Por quê? Ele quer o coeficiente de variação. Ok. Ele é o desvio padrão S sobre a média x barra. Mas o desvio padrão S é a raiz quadrada da variância. Então eu precisava, para calcular o coeficiente de variação, do desvio. Mas para calcular o desvio eu preciso da variância. Então eu fui para a forma da variância. E aqui eu estou considerando que a gente vai transformar isso numa tabela, vai virar uma distribuição de frequência. Então a fórmula é somatório do FI vezes o xi menos x barra ao quadrado. E como é população, estamos trabalhando com todas as 4 contas, então o denominador é n. Né? Se fosse a amostra, seria n-1. Tudo isso está no nosso curso lá também. Inclusive algumas dicas de como decorar. Né? Quem acompanhou aí já sabe. Bom, a gente ainda tem a forma da média, né? Que é FIXI dividido por n. Aliás, somatório de FIXI dividido por n, quando a gente tem a distribuição de frequência. Bom, mãos à obra. Né? Temos alguns cálculos para fazer. Por sorte, são poucas linhas e os valores de frequência são pequenos. Omitir os milhares, não tem problema, porque se eu descobrir a média com o milhar e o desvio com o milhar, quando eu for dividir um pelo outro, ele vai cortar o milhar de qualquer maneira. Então, para simplificar, eu trabalhei como 30, 50 e 70. E deu super certo, no final bate. Olha só, gente, montei uma tabelinha. Variável 30, seria os 30 mil. Quantas vezes ocorre? Só uma. Então, frequência 1. Os 50 mil, que virou 50, 2. Então, 50 com frequência 2. E uma com saldo de 70 mil, que virou 70. Então, 70 uma vez. Isso aqui é a minha distribuição. Para calcular a média, eu criei uma coluna FI, multipliquei cada frequência por cada variável. 30, 100 e 70 deu 200. E a média é exatamente esse valor dividido pela quantidade que é a soma das frequências, que é 4. Então, a minha média deu 200 por 4, minha média deu 50. Gente, agora uma sequência natural do cálculo da variância. Xi menos x barra. Eu pego cada variável e subtraio a média. Então, eu peguei 30 menos 50, deu menos 20. 50 menos 50, zerou. 70 menos 50 deu 20. E na fórmula isso está ao quadrado. Menos 20 ao quadrado dá 400 positivo. Número negativo elevado a expoente par. 20 vezes 20, 400. O que era zero permanece zero. Fiz um tracinho. De novo, 20 ao quadrado, que dá 400. E na fórmula eu quero a soma disso. 800. Faltou aqui agora só multiplicar o FI. Eu acabei não fazendo antes, mas vou fazer aqui agora. Ó. FI vezes xi menos x barra ao quadrado. E vai dar certo, sabe por quê? Porque essa primeira frequência é 1, e 1 vezes 400 dá 400. O do meio zerou, e outra frequência também é 1. 1 vezes 400 dá 400. Então, na verdade, o valor que eu vou pegar é esse daqui. Já multiplicado pela frequência simples, mas que nesse caso deu os próprios 800. Então, todo esse numerador aqui já é 800. E eu vou dividir pelo n, que é 4. Então, minha variância deu 200. Mas o desvio padrão é a raiz disso. Então, raiz de 200. Bom, aqui o exercício me ajudou dando a raiz de 2. Então, a gente desmembra que 200 é 2 vezes 100. Pode separar em duas raízes, raiz de 2 vezes raiz de 100, porque a raiz de 100 é 10, é exato. E a raiz de 2 o exercício forneceu. Então, eu vou pegar esse resultado, multiplicar pela raiz de 100, que é 10. Já tenho o desvio padrão de 14,14. Quase terminando. O coeficiente de variação é esse desvio dividido pela média, que deu 50. Resultou 0,2828. Que em porcentagem? 28,28%. Então, nosso gabarito está na letra B. Também considerei essa questão como difícil. Né? Você tinha que conhecer todas essas fórmulas, lembrar a sequência na tabela, acabava sendo um pouquinho trabalhoso e demorava um pouquinho também. Então, de maneira geral, como eu considerei a prova de estatística? Gente, também acabou sendo médio. Mas aqui, se eu tenho que decidir, eu vou pôr aqui médio para fácil. Porque tinha duas questões bem fáceis e aquela que eu considerei como média, se você usasse o outro método principalmente, ela se tornaria também bem tranquila. Né? Tínhamos apenas as duas últimas dessa sequência que eu fiz que realmente eram bem mais trabalhosas.
Então fechamos assim que eu considerei essa prova o nível médio, mas tendendo para nível médio fácil. Vocês têm todo o direito de questionar aqui meus critérios, tá? É que como professor eu vou comparando já com o que a gente estudou, o tempo que se levaria, então eu acabei classificando dessa forma. De matemática financeira como médio tendendo a difícil e a de probabilidade estatística média tendendo a fácil. Não disse que foi fácil, mas que tinham questões que realmente dava para fazer de uma maneira mais rápida e não exigiam tanto. Embora a gente tenha algumas que sim exigiram bastante. Bom, espero ter contribuído um pouco mais aí com o aprendizado de vocês. Pretendo ainda fazer vídeo resolvendo isso aqui bem mais passo a passo, tá? Fazendo junto, para ter essa prova pronta também no canal. Bom, eu sempre torço para todos os alunos conseguirem aprovação, mas sei que nem sempre isso vai acontecer. Então eu quero já fazer uma sugestão para vocês. Prepare-se para o próximo, quem não conseguiu, porque na verdade, quando eu estudava para concurso, uma coisa que eu ouvia muito é: não estude para passar, estude até passar. Talvez já tenha ouvido isso. Então isso aqui é um pouco do que vocês podem fazer, podem evoluir cada vez mais. Então se estão pensando em continuar aí nessa vida de concurseiro, comece a estudar sem edital, né? Comece a estudar esses conteúdos que sempre caem, né? Vou sugerir que assista os vídeos do canal, não só de matemática financeira e de probabilidade estatística, mas tem vídeo de praticamente todos os conteúdos de concurso, vários tópicos de matemática, raciocínio lógico, e aí com um tempo muito maior de preparação, você será capaz simplesmente de gabaritar as provas. Depois que você aprende a matemática, não tem muito mais o que errar, né? Você vai pegar o jeito e vai conseguir fazer praticamente todas as questões. Então a minha sugestão é que continuem estudando. Quem for aprovado, parabéns, mas talvez vai querer estudar para outros concursos também, é normal. E quem não conseguiu ir tão bem, que inicie um novo ciclo de estudos, porque no final vale a pena. Desejo muito sucesso a todos e até nossos próximos vídeos.